em algum momento vocês entraram muito na rotina do gestor comercial. E é esse ponto que a gente vai falar hoje, que eu achei muito legal. Vocês não exploraram, né? Porque não era exatamente o papo, mas acabou surgindo isso daí. E eu acho que a gente nunca realmente trouxe esse assunto. A gente falou muito da rotina, tanto uma vez você gravou com a Dani, aqui do time, falando da rotina do vendedor, né? Exato. Mas a gente nunca falou a ideia do é falar coordenador. agora do líder ali, né? Exatamente, Seja um da liderança. gerente, um coordenador, Isso aí, enfim. da liderança comercial. Porque o Bitrix, ele tá nesse lugar também, né? Exatamente. A gente não explorou de fato lá, né? Uhum. Mas até quando esse pequeno recorte ali, quando você viu e trouxe pra mim, depois eu assisti um corte que eles fizeram e falei, realmente, Sim, acho que é um assunto que tem muito pra contribuir, muito pra gente falar pra audiência aí do com certeza. 24Cast. Porque no caso, e aí vale esse contexto, a Bruna, né, lidera o time comercial, e comercial e marketing, então tem seus desafios, né? E você usa o Bitrix, você deixou muito claro lá. A gente é Casa de Ferreira, Espelho de Ferro, né? E você usa o Bitrix no dia a dia, bem como o time também. Então, assim, para você gerir, você precisa do Bitrix, né? Não tem como. Exatamente. Não tem outra saída, né? Não faz sentido a gente usar diversas ferramentas, tendo uma ferramenta como o Bitrix Sim, 24 que entrega tudo que a gente precisa lá dentro. É claro que tem a série A aí, tem muitas, né? Aqui no 24Cast tem muitas soluções aí que a IA vai contribuir muito, mas a sim. origem desses dados, né? Que a IA vai analisar pra gente e tudo mais, depois a gente pode falar mais sobre A gente isso. pode até dar um spoiler de mais coisas que a gente tá fazendo aqui. Sim, mas a origem, a fonte dessas informações, desses dados que a gente precisa analisar, seja IA, seja eu fazendo uma análise dessas informações e tudo mais, é através do Bitrix. Sim. É através do que os É a meus. origem dos dados, né? Através do que os meus colaboradores lá, o meu Seus time, liderados ali. preenchem, Uhum. através do que eles usam lá dentro, né? A gente já falou isso em outro momento, mas vale reforçar algo que eu comentei lá no podcast também, é que tudo que a gente precisa de canal de comunicação com o cliente está integrado à ferramenta. Sim. Nossa telefonia, nosso WhatsApp, o nosso e-mail, então em nenhum momento a gente sai da ferramenta para fazer essas ações. A gente pode usar 100% dentro do Bitrix Verdade. com todo esse histórico lá dentro. Aprofundaremos cada um deles. Mas eu sei que, né, aqui dentro você teve essa sua carreira, né, essa jornada da tua carreira até chegar nessa cadeira, né? Então nem sei se você conseguiria se imaginar um dia liderando uma equipe comercial sem o ferramental que a gente tem aqui. Apesar que você não passou por isso, graças a Deus, você conversa com muito cliente que muitas vezes está nesse lugar, né? Como que é como que é a tua empatia quando você fala assim, cara, não acredito. Como que é esse momento, né? Porque você também ajuda o time e frequentemente também participa de algumas agendas, né? Sim, isso, a empatia foi uma palavra legal aí que você usou, né? Isso é bastante recorrente no Sim. nosso dia a dia, né? E aí eu falei muito dessa questão de ter o histórico lá dentro através desses canais de comunicação, porque é através disso que a gente vai poder chegar a fazer essas análises e tudo mais, né? E aí quando chega um gestor, uma empresa, a gente sempre faz uma pergunta que é crucial. Ok, você tem essa dor. Como que você faz Como que é hoje? para solucionar isso? Como que você trata hoje? E muitos deles não tratam. Porque não tem como tratar. Sim, por isso que eu trouxe a palavra empatia, porque dá vontade de falar, nossa, como, meu Deus, né? Mas tem que ter empatia. Ok, tá tudo certo, vamos tentar te ajudar, né? Sim. Então é bem comum se deparar com uma situação como essa em que eles não tratam, eles não analisam, e é a dor, geralmente. Realmente é a dor, porque eu não tô fazendo porque eu não quero, ou porque eu não tenho a ferramenta ideal, Sim. porque me falta algo que me entregue isso que eu preciso. E também é comum um cenário que ou não faz, não tem as ferramentas adequadas. O próprio CRM, apesar de ser entre aspas, engraçado, mas é bastante comum ainda aparecer empresas que não usam, de fato, Sim, eu nenhuma sempre falo ferramenta. isso, né? Eu tenho quase 30 anos, né, que eu atuo com CRM, e aqui ainda a gente tem um número de empresas que chegam aqui ao primeiro CRM. Sim, bem recorrente essa situação. Então a gente se depara ou com essa situação, né, de que, olha, não, eu não tenho isso que você está me perguntando, né, eu não faço, estou procurando você justamente porque eu tenho essa dor. Ou então tem um pouco aqui, um pouco lá, um pouco no Bitrix, um pouco em outra ferramenta, um pouco, né? No caso do Bitrix, que eu falei um pouco no Bitrix. Descentralizado, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, vários setores, cada um usa uma, tem esse cenário também. Claro. Ou o cenário de que ainda não está no Bitrix no caso, mas dependente dele,
tem várias ferramentas envolvidas, né? Uma parte do time faz num lugar, outra parte faz em outra, cada gestor faz como acha melhor. Então, são dores que a gente se depara aí recorrentemente. Mas eu posso até fazer um recorte aqui, que você recentemente, óbvio, não precisa dar nome aos bois aqui, mas você teve no curso do G4 de Sales, né? E é um curso, eu fiz também um curso do G4, não necessariamente esse, e lá você tem mais de 100 pessoas na sala, aí você tem muito momento de network, e aí nessas conversas também você ouve esse tipo de coisa, né? Sim. De gestor que tem essa dificuldade de gerir o time, de que não tem informação, de que não tem um dado, que ele tenha que acabar controlando tudo em planilhas, por aí vai. Então também você consegue receber desse lugar, né? Sim, e aí eu acho que, enquanto você falava, pensei em algo que você costuma falar também, da referência. Ah, sim, perfeito. Porque muitas vezes eu acho que tá todo mundo fazendo, é a dor que eu tô pra trás, eu não consigo fazer, todo mundo faz, eu ouvi um podcast, eu vi um conteúdo, participei de um webinar, poxa, olha só, eles estão fazendo e eu não tenho nada disso, não tenho 50%. Porque aí você tem a referência, né, que você diz. Exatamente, mas tem muita gente que tem a mesma dor, referência. Então, dependendo para onde a gente tá olhando. Mas é claro que é uma dor real e a gente precisa, é o que a gente faz aqui, né? Tentar solucionar com os clientes. Eu digo tentar porque também é um trabalho... a 4 mãos. A 4 mãos. Do outro lado, a gente tem time aqui, a gente dá as boas práticas, apresenta, mostra... Mas aí tem o outro lado ali, o cliente tem poder... que querer. Aí envolve outros pontos que deve ter muito episódio aqui falando de cultura, falando de Não, a gente diversas já falou bastante disso. Ao longo de mais de 300 episódios já passou até no próprio Pipe Lovers, né, que é a comunidade que você tá sempre bem ativa lá. Eu vejo no grupo de WhatsApp que eu tô, pessoas procurando ferramenta ainda e tal. Sim. Então é uma coisa natural. Sempre quando eu vou tratar de um problema, eu gosto de tentar fragmentar um pouco mais ele. Quando eu olho no teu caso aí, né, para gerir o time, eu quero pegar cada camada, se for pegar a jornada, né, pré-venda, quando chega um lead aqui, e vira uma oportunidade, que aí você tem que gerenciar ali, e depois isso vira um negócio. Eu vou olhar pensando nessa jornada, tá? Só para direcionar a gente. Uma coisa que acontece é que com qualquer uma dessas camadas, você tem reunião de acompanhamento. Essas reuniões de acompanhamento você faz usando algum lugar que não seja o CRM? Não. É o CRM esse lugar. Sim. É esse lugar, é olhar, o espelho é o que está acontecendo lá. Se não tá ali, não tá em lugar nenhum. Se não tá ali, não tá em lugar nenhum. Né? Então, se chegou por outro meio, qualquer coisa... É lá que tem que estar, a gente tem que... Não tem isso, tipo, o vendedor falou, não, deixa eu pegar aqui, Bruno, abrir a minha planilha, não. Meus e-mails, abrir minha planilha, não, nada disso. A gente tem essa rotina, né, de semanalmente se reunir, eu me reúno individualmente com cada um do time. Fazer um acompanhamento, em alguns momentos eu deixo com que eles mostrem lá, compartilhem a tela e eles mostrem dentro do Bitrix. Sim. Outros momentos eu faço o inverso. Não, vamos ver esse card seu aqui. Esse aqui tá duvidoso. Qual foi o último contato com o outro? Tudo com a tela Bitrix compartilhada. Sim. E aí, olhando ainda da fragmentação que eu criei aqui, quando você olha para a gestão ainda de lead, né? Porque aqui o Bitrix tem essa opção, né? De você fazer gestão de lead na camada lead ou como um pipeline de negócio. Aqui a gente separa em lead, né? O que você diria de boa dica que você faz ali com o time de SDR, que tem um time, né? Nosso time também é separado. O que você mais usa ali para gerir esse pedaço aí do time, porque é diferente da oportunidade real, né? Ali ainda tem outros lugares, né? Ali ainda tá num outro momento, às vezes mais frio, às vezes mais quente, enfim, mas ainda não é exatamente uma oportunidade que se foi criada, né? Sim. Eu acho que talvez o ponto de partida é como o teu funil foi construído e como que é o teu processo em relação à tratativa dos leads, né? Um gancho, quando você fala depende como o seu funil foi construído, é porque quando você olha no Kanban, ele já te dá a resposta? É isso?
Porque vou citar o nosso exemplo aqui, vamos ver se eu vou conseguir materializar aí pra você. Materializar não, né? Mas explicar pra vocês. O que acontece, né? Quando você falou ali, por exemplo, oportunidade fria, uma oportunidade real. Já peguei alguns casos que os clientes agendou, já vai pro funil de negócio, por exemplo. Mas nessa reunião, nesse agendamento, pode acontecer N fatores. É uma agenda de qualificação ainda. É uma agenda de qualificação ainda. É a primeira agenda que a gente tem ali com o lead. Essa seria uma boa prática que eu acho que já é um passo antes da gestão, sabe? Então, se eu quiser, por exemplo, saber quantas reuniões foram agendadas, se eu preciso olhar para essa métrica de quantas reuniões agendadas, leads que entraram versus agendamentos, o que é mais adequado? Isso está dentro de lead? Ou isso já está dentro de negócio? Vai depender, eu acredito, do processo. Sim. Então, quando eu falo sobre a dependência de uma boa implementação, é muito vinculado ao que cada... Inclusive, eu já te questionei isso, né? Já. Já me questionou. Mas é porque, vou pegar o nosso próprio exemplo e eu acredito... Tô dizendo que eu solicitei uma mudança. Eu simplesmente... Pra entender, realmente. Exatamente. Eu não tô nesse dia a dia e você tem a sua autonomia lá. Mas, de fato, eu questionei porque foi uma pergunta exatamente por que isso aqui não tá já lá no negócio. E aí você deu essa resposta mais ou menos nessa linha. Né? Porque nesse caso, pegando o nosso exemplo, nessa primeira reunião, ela pode acontecer ou não. Ah, sim. Né? Que é o famoso no-show ali. É o famoso no-show. Ninguém quer, mas ele é real, ele acontece. Sim. Então, quem que cuida desse lead se a reunião não aconteceu? No nosso caso ainda é a figura do SDR. Sim. Ainda essa pessoa. Então, imagina se eu já tivesse convertido, já tivesse lá em negócio, já teria... atualizar os meus números, porque essa é uma métrica que a gente olha, essa conversão de lead para negócio, não só a conversão em venda, mas das entidades mesmo. Sim. Então, tem detalhes, assim, eu acho que é bem importante. Então, entendi, perfeito, faz sentido. Uma dica geral, assim, que eu daria é talvez olhar se de repente a falta dos números que você precisa, se você tem algum tipo de dificuldade com a análise disso, tá vinculado a algo que precisa ser revitalizado dentro do teu CRM. Perfeito. Se tá na entidade correta, se não tá faltando uma fase lá, como foi uma outra situação que você falou, a fase da proposta enviada. Então, se não tá faltando uma fase, às vezes é um campo. Às vezes é um campo, verdade. A gente se depara bastante com essa situação no suporte, mas eu preciso dessa informação, não tô conseguindo tirar esse relatório, e aí a gente vai ajudar, aquele campo não existe. Sim. Que é uma outra boa prática num momento de implementação, já pensar em quais são essas... geralmente o nosso time ajuda, né, isso. Já pensar quais são os relatórios que eu vou tirar depois, né? Já pensar realmente como gestão para que a gente consiga implementar da maneira correta. Uma coisa que... nessa linha que você está falando ainda dessa parte da jornada, porque existe muito ainda aquele conflito entre marketing e vendas, né? E talvez a primeira parte ali, dessa primeira parte da fragmentação, ainda está muito marketing nesse lugar. E aí quando o SDR ajuda nesse processo de não entregar na mão, também você reduz esse atrito de, não, só estou entregando para você de fato um lead que é bom. Que ele veio na agenda e eu consegui entender o que ele quer, né? Exato. Eu falei disso também. Foi comentado brevemente no podcast que recentemente eu participei, que você comentou, o Zopcast, sobre essa questão, né? Existe, a gente sabe, o conflito marketing e vendas, mas aqui, como a gente tem essa figura aí, eu acho que o SDR tá bem intermediando essa comunicação. Então, é uma figura bastante importante também. E aí a gente... graças a Deus, não tem grandes problemas em relação a isso. Porque realmente é importante fazer a tratativa desses leads, né? Então, olhar a quantidade de leads que tá chegando, qual é a minha melhor fonte de lead, por onde tá dando mais resultado, que aí preciso muito do marketing atuando junto. E depois no que... Aí, nesse caso, se retroalimenta com o marketing, né? Pra saber, vamos focar mais nesse canal, porque esse canal traz bons leads, né? Exatamente. E é o Bitrix que nos dá essas respostas. E como eu falei lá no começo, ele, como tudo está sendo registrado ali, é isso que me dá as respostas. Então, mensalmente, inclusive, a gente para em algum momento do mês, faz uma reunião, faz uma análise em relação sempre ao mês anterior e a gente vai olhar justamente para isso. Eu acho que não é novidade para todos, para ninguém que é gestor, né? Que isso é bastante importante. Então, são olhares que a gente tem que ter, foco que a gente tem que ter, respostas que a gente tem que ter, e só vai ter isso se a gente tiver a ferramenta.